E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Olha só que aula maravilhosa que eu trouxe para vocês hoje, o desenho da Barbie, bem fácil com apenas uma cor e você faz rapidinho, mesmo se você for iniciante. O gráfico que eu vou usar nessa aula está no meu blog, é só você clicar no link na descrição do vídeo para você baixar a imagem completa, tá bom? Então é isso, prepare o seu material e bora para nossa aula de hoje. Para fazer essa Barbie, eu vou utilizar a linha número 29. Aqui no meu tecido, eu já fiz o pingado, olha só. O pingado é uma marcação que eu faço no tecido com as canetinhas, assim eu consigo me guiar facilmente por eles enquanto eu estiver bordando os pontos. Isso facilita muito bordar o ponto cruz. Se você não sabe como é feito isso, eu tenho um vídeo explicando aqui o passo a passo dele. Então clique no link que aparece aqui no cantinho, ou então no link na descrição. Estou com um fio aqui em mãos, olha só, peguei ele, dobrei ao meio e juntei as duas pontas. Essas duas pontas você vai colocar na agulha, porque no final vai se formar essa argolinha aqui, olha só. Ela é super importante para começar o ponto cruz já de uma maneira correta, para não atrapalhar o seu avesso, para não ficar um avesso feio. Vamos colocar na agulha. Põe as duas pontinhas na agulha. E pronto, vamos começar então o primeiro pontinho. Pessoal, eu começo sempre pela carreira que tem mais pontos. Então, no caso da Barbie aqui, tem várias carreiras longas. Olha só, em todo canto tem carreira longa. Então, como a primeira aqui já é uma carreira longa, eu vou fazer por ela mesma, tá bom? Então, eu vou pôr aqui ó, a agulha de baixo para cima. Aqui no final, vou deixar aquela argolinha que eu mostrei para vocês. Passo por dentro, prendo o fio e dou uma arrumadinha bem de leve assim, ó, sem repuxar o tecido, tá bom? Então, vou fazer a carreira de ida, coloco na agulha de baixo para cima, em todos os pontos. Olha só, de baixo para cima. E a posição da agulha tem que ficar sempre na vertical. Se você quiser um avesso perfeito, a agulha fica sempre nessa posição, em pé, não deitado, tá bom? Olha, chegamos aqui no último ponto. Agora, vou começar a carreira de cima. A carreira de cima, ela não tem esse pontinho assim em cima, entendeu? Ela tem um ponto a menos. Então, para eu começar nesse próximo ponto da carreira de cima, eu tenho que cobrir esse último que eu fiz. Então, eu venho por onde eu vou por onde eu vim. Olha só, de baixo para cima e faz o X. Agora aqui em cima, a posição da agulha vai ser de cima para baixo, todos os pontos. Olha só. Nesse, ó, de cima para baixo, até o final da carreirinha. Cheguei no último ponto, ao invés de ser de cima para baixo, eu vou colocar aqui de baixo para cima, para já ir para a próxima carreira. Então vem aqui ó, de baixo para cima. Agora aqui essa carreira de cima, ela tem dois pontos a mais aqui ó, esse e esse. Então eu vou fazer agora para continuar pro outro lado depois. Então põe aqui ó, de baixo para cima, o próximo também. Agora, volta cobrindo esses dois pontos, olha só, de baixo para cima e faz o X. No próximo também, de baixo para cima e faz o X. Agora continua indo na carreira, de baixo para cima, todos os pontos até o finalzinho dela. Olha, cheguei no último ponto, venho aqui de baixo para cima. Agora aqui nessa próxima carreira de cima é o mesmo esquema, eu tenho que cobrir um ponto para poder ir para começar os próximos pontos. Então vem aqui ó, de baixo para cima, faz o X e agora faz a carreira de cima, olha só, de cima para baixo todos os pontos. Olha, esse aqui é o último ponto. Agora a carreira de cima, ela tem um ponto a menos, tá vendo? Ela vai afunilando. Então, para eu fazer esse ponto a menos, eu tenho que cobrir esse último que eu fiz. Então, eu coloco aqui, vou para cima, faço o X lá embaixo e agora cubro aqui os três, então. 1, 2 e 3. A próxima carreira, a posição é de cima para baixo, olha só. 1, 2 e 3. Nesse terceiro eu já vou para cima para fazer a próxima de 3. Então aqui ó, de baixo para cima, mais uma vez, aqui. Agora a carreira de cima, ela tem 3 pontos a mais, então aqui é o mesmo esquema, vou fazer os a mais e depois faço o restante. Então vem aqui ó, de cima para baixo, no próximo também,
e no último também. Agora volta cobrindo esses 3. 1, 2 e 3. Agora cobre então esses 3 aqui que estão sem cobrir. Aqui eu vou para cima. Vou fazer esse que tá a mais, olha, de baixo para cima. Já volto e faz o X nele. E agora continua voltando na carreira até o finalzinho dela. Cheguei no último ponto, olha só, de baixo para cima. A próxima carreira, a posição da agulha vai ser de cima para baixo, todos os pontos, olha só, de cima para baixo, até o finalzinho. Cheguei no último ponto, vou aqui de baixo para cima, para fazer a carreira lá de cima. Essa carreira de cima tem um ponto a mais, então eu vou fazer ele primeiro. Então põe aqui de baixo para cima, já volta e faz o X nele. E agora continua indo para a esquerda, com a posição da agulha de baixo para cima. Olha só, todos os pontos. Cheguei no último ponto, de baixo para cima. Em cima tem um pontinho a mais agora, olha só. Então eu vou aqui, ó, de cima para baixo. Já volto e faço o X nele. E agora vou para a direita com a posição da agulha de cima para baixo. Tem que cobrir todos os pontos, tá bom? Menos o último que é para cima, mas até o final vai ser assim, ó, de cima para baixo. Agora é o último ponto, então eu vou para cima, olha só. Nessa carreira de cima tem um pontinho a mais de novo, então eu vou fazer ele primeiro. Então põe aqui de baixo para cima, já volta e faz o X nele. Agora é só ir para a esquerda, cobrindo todos os pontos dessa carreira. A posição agora é de baixo para cima, todos os pontos. De baixo para cima. Cheguei no último ponto, olha só. Venho aqui, de baixo para cima e faço ele. Na próxima carreira, ela tem um ponto a mais de novo. Então, faço ele primeiro, ponho aqui de cima para baixo. Já volto e faz o X nele. Agora vou para a esquerda, olha só, da esquerda para a direita. Então, cobrindo toda essa carreira com a posição da agulha de cima para baixo. Até o finalzinho dela, menos o último. Cheguei no último ponto, vou aqui, ó, de baixo para cima, para fazer a próxima carreira, que é do mesmo tamanho da de baixo. Então, agora a posição da agulha é de baixo para cima, em todos os pontos nessa carreira. Baixo para cima, de baixo para cima, até o final dessa carreira. Olha, pessoal, cheguei no finalzinho, vou fazer aqui o último ponto, de baixo para cima. Agora, a próxima carreira de cima, ela tem um ponto a menos, então eu tenho que cobrir um ponto da carreira de baixo agora. Olha só, então vem aqui e faz o X nesse último ponto. Agora, começa a carreira de cima, com a posição da agulha de cima para baixo, em todos os pontos, até o finalzinho da carreira. De cima para baixo e assim por diante. Olha, cheguei no finalzinho da carreira, vou com a posição da agulha de baixo para cima, olha só. E a minha agulha agora, ela saiu na carreira, no meio da carreira. Então, eu posso escolher ou fazer o lado esquerdo primeiro ou o direito primeiro, então tanto faz. Eu vou já fazer essa carreira aqui, ó, longa, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, tá bom? E faço o restante lá em cima. Então agora a posição assim, ó, vai ser assim, ó, de baixo para cima, de baixo para cima, até o finalzinho da carreira, nesse ponto aqui, ó. Cheguei no último ponto, olha só, então põe aqui, continua de baixo para cima. E saiu então na carreira de cima. Essa carreira de cima ela começa aqui e termina aqui. Então eu vou fazer os pontos do primeiro até o último ponto na posição da agulha vertical. Olha só. Até o finalzinho da carreira. Olha, cheguei no último pontinho aqui. Agora a carreira de cima ela tem um ponto a menos. Então é o mesmo esquema.
como tem um ponto a menos, eu vou cobrir então esse último que eu fiz aqui, na carreira de baixo. Então põe aqui, de baixo para cima, e faz o X ali no último ponto que eu bordei. Tá vendo? Agora vamos aqui na próxima carreira com a posição da agulha de baixo para cima. Olha só, cheguei no último ponto, a carreira de cima tem um ponto a menos em relação à de baixo, então eu vou cobrir esse último ponto que eu fiz. Vem aqui e faz o X nele. Agora aqui em cima tem esses 4 pontinhos, com a posição da agulha na vertical sempre. Vertical, de cima para baixo. Pronto, agora volta cobrindo esses 4 pontos. Olha, de cima para baixo, X. No próximo, de cima para baixo, X. X. Agora aqui, pessoal, olha só, vamos cobrir o ponto da carreira de baixo. Se você tiver dúvida para onde que a linha vai, tá perdido, tá perdida, pega aqui o fio para o próximo ponto que não está coberto. O próximo ponto que não está coberto é esse aqui de baixo, olha só. Então a agulha vai entrar ali embaixo para sair em algum lugar, que no caso é lá em cima. Ó, cruzou, viu que fez o X. Então vem aqui, ó, de baixo para cima e faz o X. Aí vem no próximo, faz o X e assim por diante. X, 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 e no último ponto é o esquema. Pega a linha, vê para onde que a linha vai, ó. Ela vai descer então. Então vai colocar aqui. E o único lugar que ela pode ir é só para baixo, porque para cima não tem mais ponto para cobrir, entendeu? Então você vai descer com ela aqui, ó. Vai fazer o X ali em cima e você vai ver que o ponto vai se encaixar perfeitamente. Olha, de cima para baixo, de cima para baixo. Você vai fazer isso em todos os pontos até o finalzinho aqui nesse ponto aqui, ó. Então, cheguei no último ponto, venho aqui e cubro ele de cima para baixo. Agora aqui, pessoal, olha só, pega o fio como eu mostrei para vocês, cobre o último aqui, ó, vai descer essa agulha. Então vem aqui, ó, só que ao invés de voltar e cobrir todos os pontos aqui, eu já vou descer para fazer o restante aqui do cabelo dela. Então vem aqui, ó, de cima para baixo, faz o X ali no cantinho, e agora eu vou cobrir então esses daqui da carreira de baixo. São 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Embaixo tem 3 pontos, eu vou colocar agora aqui, ó, de baixo para cima. 1, 2 e 3. Continua indo para cima, olha só. Agora a carreira de baixo tem um ponto a menos, então eu vou cobrir esse último que eu fiz. Então põe aqui e desce. E faz o X ali no cantinho. Agora cobre aqui os 3 aqui de baixo. 1, 2 e 3. Embaixo tem mais 3, eu vou aqui de baixo para cima. 1, 2 e 3. E desce. Embaixo tem mais 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora aqui na carreira de baixo tem um ponto a mais, que é esse aqui, ó. Então eu vou começar por ele. Volto e faço o X nele. Agora tem esses 3 aqui. 1, 2 e o terceiro. Agora nesse último ponto eu vou descer. Então vou descer aqui. E olha só, a minha linha saiu novamente no meio da carreira longa, entendeu? Então eu posso escolher fazer um lado, depois o outro, então tanto faz. Vamos seguir aqui, ó, já na carreira longa para esquerda, para direita, na verdade. Quando chegar no último ponto, eu vou de baixo para cima. Agora faço aqui os 3, 1, 2 e 3. Eu vou voltar cobrindo 2 pontos, pessoal, olha só. Cobri esse e o próximo.
Agora, faço esses dois aqui de cima. 1 e 2. Cubro esse último, faço o X nele e vou para cima. Aqui em cima cubro esses dois pontos. E volto cobrindo já esses dois. No segundo eu vou descer. Desceu, cobre esse aqui da lateral. Agora, novamente aqui embaixo tem outro na lateral. Então põe aqui, ó, de cima para baixo. E faz o X nele. Agora, volta cobrindo esses 5 que eu fiz aqui dessa carreira longa. Quando chegar nesse último ponto, é só continuar indo até o final da carreira. Na mesma posição da agulha, de cima para baixo, até o finalzinho. Quando chegar no último ponto, faz também de cima para baixo. Agora aqui, pessoal, tem a carreira de baixo que é do mesmo tamanho. E a posição da agulha agora vai ser de baixo para cima, todos os pontos, até o final da carreirinha. Olha. Então, só você fazer desse ponto até aqui e vamos para lá. Cheguei no último pontinho, vou fazer ele também de baixo para cima. Agora, cobre ele e desce. Aqui eu vou começar a próxima carreira, da direita para a esquerda, com a posição da agulha de cima para baixo. Nessa carreira aqui, eu vou ter que voltar 2 pontos, porque a minha carreira de baixo só começa aqui, ó. Então, volta cobrindo 2 pontos. 1, 2. E agora, faz então esses 4 aqui de baixo. De baixo para cima. Olha só. Agora, volta cobrindo esses 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Aqui em cima, olha só, de cima para baixo, X. De cima para baixo, X, X, X. E no último eu vou de baixo para cima, para fazer essa carreira de cima aqui. Da direita para a esquerda, olha só, de baixo para cima, de baixo para cima, olha, cheguei aqui no último ponto, de baixo para cima também. Agora em cima tem 4 pontos para cobrir. A posição agora é de cima para baixo. X. De cima para baixo. X. Agora no último é de baixo para cima. E faz o X ali embaixo. Volta aqui cobrindo 3 pontos. Olha, X. Mais um. X. E aqui o último. X. Agora aqui, ó, de cima para baixo. X, de cima para baixo, X, e no último, de baixo para cima. Continua aqui, ó, de baixo para cima, X, mais uma vez, X, e a terceira vez, X. Agora aqui a carreira de cima, que tem 3 pontos também, a posição de cima para baixo, X, de cima para baixo, X, e no último ponto, vou aqui, ó, de baixo para cima. Agora aqui, ó, de baixo para cima, X. No próximo, X. A carreira de cima agora tem 4 pontos e a posição vai ser de cima para baixo. 1, 2, 3. E no quarto ponto eu já vou para cima para fazer essa carreira lá de cima, tá bom? Agora, continua cobrindo aqui na carreira, voltando lá pro centro, né?
Então vem aqui, X, de baixo para cima, X, de baixo para cima, X até chegar até cobrir todos eles. Cobre aqui o último, X. Agora aqui, pessoal, eu posso continuar voltando também de baixo para cima até o finalzinho dela aqui, ó. Tá bom? Então põe aqui, ó, de baixo para cima no pontinho azul, faz a meia carreira, né? Ó, no próximo e assim até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui no último ponto, venho aqui de baixo para cima. Agora, para fazer os 3 aqui de cima, eu tenho que voltar 2 pontos. Então, volta esses 2 que eu cobri. 1 e 2. Agora, eu começo aqui os 3 de cima, a posição de cima para baixo. Volta cobrindo os 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora continua voltando aqui nessa carreira aqui, ó, até aqui nesse pontinho. Então põe aqui, ó, de baixo para cima, X. De baixo para cima, X. X. Olha, agora é o último ponto, eu vou cobrir ele, olha, vai ser de cima para baixo. De cima para baixo, porque vai cobrir o ponto lá de cima, fazer o X nele, e aí eu já posso começar voltando nessa carreira aqui de baixo, que a posição também é de cima para baixo. Olha, cobre o primeiro, o segundo, o terceiro, até o finalzinho, vamos para lá. Cheguei no último pontinho, cubro ele aqui, ó, de cima para baixo. Agora vou fazer então a carreira de baixo. Agora nesse caso a posição é de baixo para cima, olha. De baixo para cima, X. No próximo, de baixo para cima, X. Mais uma vez, de baixo para cima, X até o finalzinho da carreira. Olha, cheguei no último ponto, vou então cobrir esse último e descer. Põe aqui e desce. Faz o X ali em cima. Agora é só voltar a carreira de baixo. A posição agora é de cima para baixo, X. De cima para baixo, X no próximo. De cima para baixo, X. Faça isso até o último ponto aqui, tá bom? Cheguei no último ponto, continua de cima para baixo e faz o X. Agora a carreira de baixo. A posição agora de baixo para cima. Olha só. E faz o X. Na próxima, de baixo para cima. E faz o X. Pronto. Faço o X até o finalzinho da carreira nesse ponto aqui, ó. E no último ponto, então, olha só. Agora não vai ser de baixo para cima, vai ser de cima para baixo para começar. Cheguei no último ponto, vou colocar aqui, ó, de cima para baixo. Tá bom? Para poder começar na próxima carreira. E lá em cima se forma o X. Agora nessa carreira aqui de baixo, a posição é de cima para baixo. Olha só, 1, 2, 3, até o finalzinho. Vamos para lá. Olha, cheguei no último ponto, vou cobrir ele então aqui, ó, de cima para baixo e faz o X. Agora tem a carreira de baixo, que no caso é de baixo para cima, olha só. De baixo para cima, cobre, faz o X, ó. No próximo ponto a mesma coisa, de baixo para cima, faz o X. Mais uma vez, de baixo para cima, faz o X. Aí vai fechando esses pontos até chegar aqui no último e a gente descer e começar a próxima carreira. Cheguei no último ponto, vou cobrir ele aqui, ó, de cima para baixo, olha só. Para começar a carreira lá de baixo e faça o X ali no último ponto. Agora a próxima carreira também é de cima para baixo, todos os pontos até o finalzinho dela. Vai cobrindo daqui até o finalzinho. Cheguei no último ponto, vou cobrir ele aqui, o último pontinho, X.
Agora tem a carreira de baixo, que no caso agora a posição é da agulha de baixo para cima, olha só, de baixo para cima, X. Vai no próximo, de baixo para cima, X. E assim até o finalzinho da carreira. Cheguei no finalzinho, nesse último ponto, pessoal, a agulha vai descer, assim, ó. Agora, volta cobrindo esses três, 1, 2 e 3. Olha, de cima para baixo, X. No próximo, de cima para baixo, X. E no último, de cima para baixo, X. Vamos fazer a próxima carreira de baixo. Nessa próxima carreira, a posição da agulha é de baixo para cima, X. No próximo, de baixo para cima, X. No último, eu vou descer, olha só. E faz o X ali em cima. Volta cobrindo aqui os 3 dessa carreira de baixo, todos de cima para baixo. Na próxima carreira, de baixo para cima, só o último que é de cima para baixo. Agora o último, ó, como eu falei, de cima para baixo. Cobre aqui esses 4. 1, 2, 3 e 4. Agora aqui, ó, cobre todos dessa carreira até aqui de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. No último ponto eu vou descer. Agora é só fazer de cima para baixo todos eles até o final dessa carreira. 1, 2, 3. Olha, cheguei no último pontinho, de cima para baixo. Agora a última carreira. E a posição agora vai ser todos de baixo para cima. X. No próximo, de baixo para cima, X. 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 E no último ponto, pessoal, eu vou colocar aqui no cantinho e vou pro avesso para fazer o arremate. Aqui no avesso é super simples. Passe a agulha por baixo de alguns pontos. Olha só. Essa aqui, ó, tem a linha de bordar e a trama do tecido. Vem no próximo, a linha de bordar e a trama do tecido. E no último, a linha de bordar e a trama do tecido. Isso vai deixar bem seguro e o avesso vai ficar legal. Olha só. Puxou aqui, corta o excesso. E ficou, ó, esse avesso aqui, ó, maravilhoso. Olha, pessoal, esse aqui é nosso avesso. Ficou limpo, ficou sem nó, tá maravilhoso. Não é verdade? Virando aqui pra frente, olha como ficou. Linda, linda, linda. Bom, pessoal, essa aqui foi nossa aula de ponto cruz de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo aqui com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ajudar você. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque isso ajuda muito o canal a crescer também. E eu preciso desse apoio de vocês para que a gente cresça e tenha muito mais aulas de ponto cruz. Se quiser, me siga também lá no Instagram, lá tem algumas coisas de ponto cruz que eu coloco lá também. Se quiser me seguir lá no Instagram, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Lembrando mais uma vez que o gráfico que eu utilizei nessa aula está no meu blog, é só você clicar no link na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!